Som na caixa. Alô, boa tarde. Consegue me escutar? Vocês, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Colegas, engenheiros e engenheiras, agrônomos, agrônomas, engenheiros florestais, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à Ilha de Inovação do Contec. Sou Andréa Brondani, conselheira federal pelo Rio Grande do Sul, da modalidade agronomia, e sou a atual coordenadora do Contec. O Contec, então, nosso congresso científico e tecnológico, feito especialmente para vocês com temas da atualidade. E nada mais, nada menos do que cálculo de pegada de carbono é um tema da atualidade. Então sejam bem-vindos a essa ilha, totalmente inovação, porque enquanto os colegas estão conversando e socializando, nós estamos estudando. Nós trouxemos então para vocês o apresentador, o palestrante, Dr. Heraldo Matricardi, que irá falar sobre pagamento por serviços ambientais e o cálculo de pegadas de carbono no setor agroflorestal. O engenheiro florestal Heraldo Matricardi é mestre e doutor em geografia, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, atuou na iniciativa privada, no governo de Rondônia, nas Nações Unidas e no Observatório Global de Serviços Ecossistêmicos da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, na Michigan State University, onde eu tive o prazer de conhecê-lo. Atualmente, o Dr. Matricardi é professor associado da Universidade de Brasília, a UNB, consultor ad hoc da National Science Foundation dos Estados Unidos, consultor ad hoc da CAPES e do MMA Projeto ARPA, editor associado da revista Remote Sensing of Earth System Science, da Springer Verlag, desenvolvendo pesquisas em mudanças climáticas, geoprocessamento, sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica aplicados ao planejamento físico-rural, zoneamento ecológico-econômico, degradação florestal, incêndios florestais, análises ambientais e as mudanças do uso e da cobertura da terra. É autor e coautor de 51 artigos em revistas científicas, autor de um livro e de 6 capítulos de livros. A SOEA e o Contec trouxeram o que tem de melhor para vocês. Seja muito bem-vindo, professor Matricardi. O grupo é todo seu. Tá bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? É um pouco... Tá todo mundo me ouvindo, né? Não preciso falar mais alto não, né? Ou tá muito alto? Mais baixo? Mais alto, mais alto, mais alto. Então tá bom. É uma experiência única essa aqui para mim, porque em geral a gente faz alguma fala, alguma apresentação, mas num ambiente mais calminho, né? Aqui mas é interessante, né? Espero que vocês me ouçam bem e que isso não seja um empecilho da apresentação. Bem, eu queria agradecer inicialmente, a Andréa não está me ouvindo, né, porque ela está sem o headphone, está só com o microfone. Não escuto nada. Eu queria agradecer a organização desse evento, pelo convite, em especial a Andréa Rocha. Viu, Andréa? Estou te agradecendo. Tá? Obrigado a Andréa e todos os organizadores por esse convite para trazer esse tema que, do meu ponto de vista, é uma temática bem atual, uma temática em voga, né, e que a gente... vai discutir isso aqui ao longo dessa hora aqui, a hora e meia aqui que a gente vai ficar. Eu acho que é uma temática que faz parte da preocupação nossa como engenheiros e da sociedade também, de outras profissões também, né? Bom, eu tive umas 2 semanas atrás em Santiago do Chile e a gente estava exatamente discutindo essa mesma temática no outro grupo de profissionais, que não só da engenharia, outros profissionais, e exatamente tentando contextualizar a posição de cada um, né, de cada profissional de outras áreas que não são do sistema de engenharia, nesse contexto das mudanças climáticas, de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais,
e também das pegadas de carbono, que está tudo relacionado uma coisa com a outra. Bem, eu preparei aqui para vocês uma contextualização para a gente. Eu acho que todos nós, todos vocês já devem ter esse contexto, mas só para a gente nivelar essa preocupação com relação a carbono, serviços ambientais, pegada de carbono, essa coisa toda. Então eu trouxe um contexto, eu trouxe também a questão da emissão dos gases do efeito estufa, o efeito estufa em si, trago o problema relacionado a tudo isso e depois a gente discute as pegadas, né, de carbono e o pagamento de serviços ambientais também. Tem alguns conceitos que eu tive que trazer porque às vezes não é familiar de todos nós, algumas definições, conceitos, então é importante para que a gente tenha esses conceitos antes de entrar lá na frente com o pagamento de serviços ambientais e com a questão da pegada de carbono também. Bom, então basicamente é isso. Do ponto de vista de contextualização, eu trago algumas coisas que eu acho que é meio um pouco corriqueiro, né? A gente está acostumado a ver na mídia, nos artigos científicos, nas publicações técnicas também, essa questão. E a primeira é sobre o efeito estufa. Então, eu não sei exatamente qual é o entendimento de cada um de vocês, e existe um grupo que é relativamente pequeno, mas existe um grupo que entende que essas coisas, o efeito estufa não é uma coisa muito comprovada, tem toda uma discussão aí, mudanças climáticas também. Bom, o fato é que eu trouxe isso e dentro desse entendimento de que efeito estufa é uma teoria já que já tem praticamente quase 100 anos e até agora não tinha sido contestada, né? Recentemente tem alguns profissionais que contestam a validade dela, como é que ele funciona. Bom, em suma, eu trago aqui o efeito estufa como uma teoria válida, né? Em função de todo o tempo que ela já está em voga e agora, só recente, que apareceu alguns profissionais que discutem isso. Bom, em suma, efeito estufa o que é? Você tem a entrada de radiação solar, em geral são comprimentos de ondas da luz do visível, alguma coisa do infravermelho, não o térmico, né? São comprimentos de ondas relativamente menores, eles penetram na atmosfera, atravessam a atmosfera, interagem com a atmosfera, interagem com a superfície terrestre e muitos desses comprimentos de onda são invertidos, são mudados, né, para comprimento de onda do calor, para térmico. E na saída ele é bloqueado por esses gases da atmosfera. Então ela funciona como uma estufa, né, como a definição vem. E essa capacidade de prender essa temperatura, esse calor aqui na Terra, é que deixa a Terra em condições habitáveis, né? Com a temperatura média aí, em torno de... É lógico que você pega polos, Equador, e eles variam muito, né? Você vai ter uma temperatura média de por volta de 20 graus, né? Bom, em suma, o efeito estufa é um efeito natural e a gente precisa dele para ter condições melhores ou habitáveis, né? Então, não tem nada de errado. Tudo bem com o efeito estufa, ele é uma coisa positiva para o planeta. Sem o efeito estufa, talvez seria difícil a gente tá aqui, né? Bom, os gases do efeito estufa, então, tem vários, né? Eu peguei os principais aqui, né? O dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os gases fluoretados, né? Então, são os principais. O carbono, ele é usado como referência dos gases do efeito estufa. Então, a gente considera ele com valor 1 desse G... O meu pointer não consegue apontar nessa tela, porque a tela é TV, né? Mas o GWP, então, é relacionado com a potência que esse gás tem de aquecer. E o dióxido de carbono é usado como referência, é 1. Já o metano é 25 vezes mais forte, a potência dele é 25 vezes mais forte. O óxido nitroso, gente, esse valor ele varia um pouquinho, ele não é exato, tá? Ele tem uma faixa ali, né? O metano é 290, 300, eu botei a valor médio. E depois os gases fluoretados, eles são realmente bem mais fortes, né? Mas em compensação, o dióxido de carbono, ele é a referência, ele é mais fraquinho, só que em termos de contribuição, ele é muito maior, né, a quantidade. O metano diminui, mas a potência dele é mais forte. Então, vocês vão vendo que a potência é menor, mas a quantidade a potência é maior, a quantidade é menor, mas juntos eles fazem uma combinação bem importante do ponto de vista de aquecimento global
desculpa, de aquecimento do planeta, do efeito estufa, mas, e de segurar esse calor na Terra, mas ele acaba, quando você tem muitos gases, você engrossa essa atmosfera, ele acaba tendo um efeito um pouco mais intenso, né, do ponto de vista de aquecimento do planeta. Bom, e aqui tem só os detalhes de cada um deles, né, o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre, depois os hidrofluorcarbonos, tem vários deles, né, botei uma faixa aqui de 77 a 14 mil, cada um tem uma capacidade de reter calor, então tem várias coisas assim. Bom, e aqui de onde vêm as fontes desses gases do ponto de vista de atividade humana? Então aqui você vê que o dióxido de carbono tem muito a ver com desmatamento, tem muito a ver com combustíveis fósseis também, né? E alteração do uso do solo. Então toda vez que você está mexendo na terra, você tem algum efeito de emissão de CO2. Isso vai acontecer também com o óxido nitroso, especialmente quando você tem fertilizante na terra. Então, o óxido nitroso é outro componente importante que tem nesse manejo da terra aí que você pode estar lançando, e vocês viram que a capacidade é pouco, a quantidade dele que é lançada é pouco, mas a potência dele é muito maior do que o gás carbônico. Bom, então, é só para a gente ter ideia de como é que eles funcionam, né? O metano já não tem tanta relação com a agricultura em si, embora exista emissões de metano da agricultura, mas ele tem mais a ver com os lixões, por exemplo, que tem uma quantidade grande, você tem a ver com a inundação de água, presas, aí você tem a decomposição, barragens na Amazônia que inundam florestas inteiras de metano muito forte depois que ela é construída. E se você não remove a madeira, em geral eles não removem, porque é muita madeira para remover, então você tem o apodrecimento e tem a emissão de metano. Bom, então esses aqui são alguns, eu listei em amarelos que estão mais relacionados às nossas áreas de atuação, da área agrícola, do setor florestal e indústria e outras coisas. Eu não me preocupei muito, embora pode ser que exista algum profissional aqui nesse grupo que está assistindo, mas tem também, né, a contribuição dos outros setores, indústrias, produção de alumínio e tal, você tem todos, o pessoal de engenharia de minas, essa coisa toda vai ter também alguma responsabilidade nesse processo de emissão. Bom, então seguindo as emissões dos gases. Aqui é um gráfico assim mostrando o histórico, né, que mostra lá de 1 bilhão de anos atrás e a gente pega a mais recente aqui. Eu vou ter que chegar próximo do quadro, porque o meu laser não está funcionando, né? Então você pega aqui de 1800 para cá e você tem esse aumento aqui da combustão industrial, né? Então, à medida que começa a Revolução Industrial lá por volta de 1800, 1850, aí você tem esse aumento muito grande do uso do fogo, né? Do fogo, entre aspas, da combustão para a questão industrial. E você continua com a normalidade que o planeta vem das queimas de um modo geral, né? E aqui você percebe o acúmulo do carbono, né? Do CO2 na atmosfera. E é lógico que a gente está falando do carbono, mas o carbono não vem sozinho, é que nem banana, né? Ela não vem uma banana só, vem o cacho todo, não vem a penca toda, né? Então vem o CO2, o dióxido de carbono, mas vem outros gases do efeito estufa juntos. Bom, mas aqui está o carbono para servir de referência, e aí vem e você tem eles numa curva sempre ascendente, né? De acúmulo na atmosfera, e com futuro que a gente não sabe direito, depende muito do que nós fizermos, né? Nós, enquanto sociedade, nós enquanto profissionais e enquanto países também, né? As decisões que cada país toma no sentido de tentar reduzir essas emissões, né? Então a gente não sabe exatamente qual vai ser essa reta aqui, que pode ser que estabilize, pode ser que diminua, pode ser que aumente mais, depende muito do que for decidido, não é só decidido, né? Do que for tomado como ação. Bom, e aqui tem a realidade. Então isso aqui são medições do IPCC, um relatório bem... o Global Climate Watch que publicou, mas na verdade você tem a produção, a referência é do IPCC, né? IPCC, se eventualmente alguém não sabe o que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas. Em inglês é International Panel on Climate Change. Bom, então esses dados são deles, de observações que eles vêm fazendo ao longo do tempo, e aí mostra aqui então as emissões, né, dos gases do efeito estufa por cada país. Então a China, ela assume um papel mais recente, né, de maior emissor dos gases do efeito estufa.
né, que está aqui. Os Estados Unidos meio que sempre foi, né, então por isso que é um país que está desenvolvido e aí eles queimam muito, lançam muito esses gases na atmosfera. E o Brasil está aqui por volta de quinto, sexto, varia um pouquinho, depende de quanto a gente desmata, quanto a gente não desmata, ele sobe um pouquinho, desce para quinto, sexto, por aí, né? Então, e a média, mais ou menos, do Brasil fica em torno de 1 gigaton, depende muito do ano, como eu falei, o Brasil é muito influenciado pelo desmatamento, especialmente da Amazônia, que lança muito gás carbônico e outros gases do efeito estufa na atmosfera. Bom, aqui tem alguns dados sobre o Brasil. O Brasil é o sexto maior emissor de gases, 3,2% das emissões globais, relativamente pequeno, né? A nossa responsabilidade não é tão grande, e como país em desenvolvimento, essa responsabilidade é um pouquinho menor do que os países desenvolvidos. Então eles consideram, do ponto de vista de emissão, os países desenvolvidos uma responsabilidade maior do que a nossa, se for considerar a questão da recuperação. Bom, as nossas emissões per capita, essa sim é um pouquinho maior, que a nossa população não é tão grande pelo tanto que a gente emite. Então você pega países como Índia, como China, aí a emissão per capita acaba sendo, às vezes, até menor que a gente, em função dessa quantidade que a gente emite e a população que nós temos, né? Bom, e essas emissões têm aumentado, e em geral tem a ver com o desenvolvimento do país, né? Novamente, se a gente compara com o país desenvolvido, toda vez que você industrializa, que você tem mais automóveis, que você desmata mais, você tem mais emissão. Então, basicamente, passa por aí. Hoje em dia o Brasil é muito acusado, assim, nos últimos, eu diria, nas últimas décadas, né, e atualmente, sobre as queimadas e sobre o desmatamento relacionado às emissões. Mas esses são parte das emissões, não são todas as emissões daí. Bom, aqui é mais um gráfico de mudanças temporárias da temperatura, que aí sim tem a ver com o acúmulo desses gases do efeito estufa. E isso o painel internacional de mudanças climáticas já tem como, eles argumentam que são coisas irrefutáveis. Não adianta você querer argumentar ao contrário, que eles argumentam que eles têm observação suficiente para dizer que as mudanças climáticas ocorrem, que é devido ao aumento dos gases do efeito estufa, que está se concentrando na atmosfera, e que o ser humano é responsável por isso. Então essa é a posição são as observações, são os documentos que se tem do IPCC. Bom, então está aqui, você tem então a temperatura, você vê que a partir de 1950 ele oscila ano a ano, né? Mas oscila e vai sempre com essa tendência de subir. Então, e isso tem relação direta com o aumento dos gases de efeito estufa, eles fazem a relação entre um e outro, né? Para onde nós vamos? Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, depende muito o que a gente fizer, isso segundo o IPCC. Se a gente continua nos moldes atuais ou intensifica, você pode ter um cenário pessimista, talvez esse gráfico vermelho, de maior emissão e, por consequência, maior emissão, maior acúmulo de gases de efeito estufa, aumenta a temperatura. Sim, mas isso aumenta a temperatura, a gente está falando o quê? Sair de meio grau, ir para 2 graus, 3 graus. Qual o problema? Alguém veio do Rio Grande do Sul aqui, talvez tenha tido muito mais diferença de temperatura do que isso aqui. E está todo mundo vivo, né? Está todo mundo tranquilo, né? Ninguém está sofrendo tanto. O Rio Grande do Sul está aqui presente, né? Bom, deve ter mais gaúcho aqui, né? Bom, então é isso, né? Para a gente não tem muita diferença, né? Mas para os ecossistemas, sim, isso tem, e se tem observações também que mostram essas diferenças, né? 1 grau, e isso é a temperatura média, tá, gente, do planeta. Não é a temperatura, aumentou aqui 1 grau, a gente não sente, mas é a temperatura média do planeta que tem sido observada. Bom, qual o problema com tudo isso, né? O problema é isso que eu acabei de falar. Você tem aumento da concentração dos gases de efeito estufa, com isso você tem o aumento da concentração, aumento do efeito estufa, quer dizer, eu não sei se vocês... uma analogia muito própria, mas é aproximada, isso que eu vou fazer. Você chega com o teu carro e estaciona no estacionamento no estacionamento no sol. Fecha os vidros, sai dali, quando você volta, o carro está mais quente dentro do que o ar externo. E por que aconteceu isso? Porque eu acho que não é só o efeito estufa que aconteceu ali, tem outras coisas também, mas vamos assumir que boa parte disso foi um efeito estufa. A radiação solar entrou, incidiu na almofada do automóvel, foi convertida para energia térmica e foi bloqueada pelo vidro, porque o vidro
tanto que em inglês é greenhouse effect, é uma casa de vidro, né? É uma estufa. Tá? Então, basicamente, os gases do efeito estufa têm essa função de um vidro da atmosfera, entre aspas, que está segurando esse calor. Bom, então, aumento da temperatura e aí sim o aumento da temperatura, as mudanças climáticas. Né? Então, esse é um problema. E que mudanças climáticas? Né? Então, está aqui impactos e risco, por exemplo, dessas mudanças climáticas sobre os ecossistemas aquáticos. Né? Então, você vê que, à medida que a temperatura aumenta, os riscos de você ter problemas com os ecossistemas aquáticos, e aí tem sobre os ecossistemas terrestres, todos eles fizeram análise. Né? Então, à medida que essa temperatura aumenta, você vai aumentando o risco de baixo, médio para alto, depende de quanto que aumenta a temperatura e aumenta o médio. E vocês veem que quando você vai lá para 3, 4 graus, você está em alto risco, alto e muito alto risco de ter efeitos severos sobre esses ecossistemas. Então, esse é o primeiro problema. Então, mortalidade de plantas, mudança de estrutura, perda de biodiversidade, e aumento de incêndios florestais, perda de carbono, e eu vou mostrar estudos mais recentes que mostram alguma coisa nesse sentido, já, né? Bom, então, impactos nos recursos hídricos. Vamos analisar esse problema. Então, primeiro, se aumentou os efeitos climáticos, os gases de efeito estufa, as mudanças climáticas, você tem, então, o impacto nos recursos hídricos. Impactos na biodiversidade. Então, algumas espécies se adaptam, outras provavelmente não se adaptam, e aí você começa a ter os ecossistemas sendo alterados. No ciclo de carbono, sim, então a tendência é a gente ter mais aumento nas emissões de carbono. Né? Eu não vou adiantar, né, mas daqui a pouco eu tenho alguns estudos recentes, inclusive feitos por brasileiros, né, que mostram alguma coisa nesse sentido. E por último, as mudanças em si, que essa sim é um pouco mais difícil da gente perceber, elas são perceptíveis, mas vem aquele argumento, mas sempre tivemos a temperatura alta, um período enchentes, a gente sempre teve. Então são coisas que normalmente a gente argumenta meio que tentando botar como, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Enchentes, sempre aconteceu. Altas temperaturas, secas, prolongadas, né? Então são coisas que normalmente a gente tenta nos conformar a que é um processo que isso está seguindo. Bom, mas o fato é que quando você analisa de forma mais técnica e científica, aí você constata isso aqui. Uma coisa sem mudanças climáticas, a ocorrência de fogo, e outra coisa com mudanças climáticas. Então você vê essa fatia de praticamente a metade dos incêndios, por exemplo, que aí a gente consegue ver um pouquinho mais incêndios florestais, algo que tem tocado mais a gente quando a gente vê dados da nossa Amazônia, dados do Cerrado, o Pantanal, né, que passou por um processo aí em 2020 bem intenso de fogo, a Califórnia, os Estados Unidos, o Portugal, a Europa, tem sofrido bem mais do que eles sofriam anteriormente. Bom, aqui aí um resumo desses eventos extremos que eu estava falando. Então, as mudanças climáticas, e isso aqui não é meu, gente, é do IPCC, né? As mudanças climáticas tendem a trazer isso junto com ela, a ocorrência de eventos extremos com mais frequência e mais prolongados, basicamente é isso. E você vê que a tendência que vem acontecendo, esses eventos vêm acontecendo e vem aumentando. Você vê que a curva é positiva, ela está subindo, né? Os eventos estão... E eles estão ficando mais prolongados, né? Você vê que está abrindo essa aba do triângulo. E à medida que as mudanças se intensificarem, depende do que acontecer, nós entramos numa faixa de risco. Se vai para a faixa de risco, mas é tempo pequeno, não tem problema, uma seca intensa, mas é um tempo pequeno, tudo bem, a gente sai dali e tal, volta. Brasília recentemente teve São Paulo também teve uma redução de água. Então foi um período, mas foi um ano, daí a pouco outro ano voltou a chover, pronto, normalizou. Mas se prolonga 2, 3 anos, aí começa a ficar pesado, né? Bom, então basicamente é isso aqui que são os pontos dos eventos extremos: secas prolongadas, períodos de frio prolongado, ou períodos quentes prolongados, então calor, furacão, né? Nós não temos tanto, mas começa a aparecer também aqui, porque o ar vai ficando mais nervoso, a atmosfera vai ficando mais nervosa.
Assim, para resumir, se a gente continuar com as mudanças climáticas nesse processo que a gente está, a gente pode, com certeza, esperar por um ambiente mais inóspito, com certeza, porque é essa a consequência de tudo isso que está acontecendo. Bom, aqui mais um pouquinho só sobre enchentes, né? Então, verificações também do IPCC mostrando quanto que aumentou na América, você vê que de 50 a 2000. Aí, para quem não concorda muito, mas antigamente não observava, não tinha tantos registros. Pode ser, mas não faz. A gente já tem uma boa série temporal para verificar isso aqui, né? Então, acho que não é exatamente um argumento muito forte se argumentar que a observação do passado, sim, era diferente, era outra forma, mas os eventos extremos todo mundo lembra bem, né? Enchentes, né? Secas prolongadas, todo mundo lembra bem. Então, é bem mais fácil de ter esses registros. Bom, o fato é que a gente já tem séries temporais com satélites desde a década de 70, que a gente já tem dados de satélites que vêm acompanhando. Então já tem uma boa série temporal para verificar que esses eventos vêm acontecendo e com mais frequência. Bom, o IPCC, para concluir essa parte do problema, né, o IPCC fala, as mudanças climáticas estão se espalhando, né, rápido e intensivamente, com algumas tendências irreversíveis. Tem algumas situações que já são consideradas irreversíveis, a coisa já está desandada, né? E tornando como base o contexto, tomando como referência o contexto atual que a gente tem. Então é preciso ação de mitigação, a gente tem que reduzir isso aí, tá? Sobre as causas, a gente tem que trabalhar sobre as causas, países, cidadãos, porque as coisas tendem a ficar pior, né, se continuar do jeito que está. Na conferência, e por último, essa aqui, né, do secretário-geral da ONU, ele comentando que na conferência climática da COP27 do Egito, né, a gente precisa assumir compromissos. Então a gente espera que todos os países vá lá, assumam compromissos e volte e pratiquem seus compromissos, né, para tentar reduzir isso aí. Bom, por que eu falei tudo isso para vocês até agora, gente? Porque eu sei que existe uma parcela de profissionais, de cidadãos que não entende dessa forma, né? Que entende que a Terra tem um processo de aquecimento e resfriamento normal e que eventualmente isso vai aquecer mesmo e a gente está no período de aquecimento e vai chegar um momento que vai começar o declínio de temperatura e vai voltar uma glaciação. Então isso são argumentos que têm ao contrário e eu só estou colocando isso para vocês porque quem trabalha nessa área, se tiver esse entendimento, talvez fique difícil de trabalhar, porque realmente é difícil você trabalhar no que você não acredita, né? Então é uma área que eu estou trazendo para vocês porque é um campo de trabalho de todas as engenharias, da agronomia, da florestal, da engenharia civil, acho que de todas as atuações profissionais, que levam em conta ações, né? Você tem que ter ações. E são ações que, do meu ponto de vista, independente de você entender de um lado as mudanças climáticas ou de outro, que tem ou que não tem, que está acontecendo ou que não está acontecendo, são mudanças positivas, que são mudanças de comportamento e que trazem a sustentabilidade agregada. Então, para mim, na verdade, não teria nem discussão do meu ponto de vista. Mas eu estou colocando porque, às vezes, tem entendimentos que são controversos nesse sentido e eu não quero entrar nessa alçada. E aí, quando a gente entra nisso, basicamente... E uma outra questão. Mesmo que haja alguns entendimentos ao contrário das mudanças climáticas, você tem que entender que a maior parte entende da forma que eu estou colocando, não só entende, como paga para que essas ações sejam tomadas. É o que eu vou trazer para vocês aqui. Então tem pessoas, tem empresas que estão pagando para não ver um futuro que a gente incerto de mudanças climáticas que pode ser pesado para a gente, né? Então basicamente aqui a gente entra então nas pegadas de carbono, né? Então aqui tem essa foto aqui na verdade é do pessoal do Instituto, eu peguei do site do INPE, eles têm essa foto aqui lá que eu acho bem interessante. Então é uma foto do desmatamento da Amazônia e a emissão de conversão de floresta em outro uso agrícola é incontestável. Você vê aqui, você tem a floresta, uma floresta dessa aqui tem em geral seus 30 metros de altura, tem biomassa, e biomassa é carbono. Então você imagine quanto você tem de carbono naquele pedaço de terra aqui, e ali você está convertendo, né? São áreas que você está desmatando, no processo de desmatando, está queimando, e está pegando essa biomassa e colocando na atmosfera. E depois ela aqui no processo intermediário, que está queimada, e no outro processo já convertido. Então lógico, a pastagem tem carbono também,
mas olha a quantidade de carbono que você tinha e que você passou a ter aqui na pastagem. São volumes bem diferentes, né? A quantidade de carbono bem diferente um do outro. Então, a emissão do desmatamento é muito significante, é muito importante do ponto de vista do que acontece no Brasil, né? Bom, os efeitos do desmatamento sobre os ecossistemas da Amazônia já começam, esse trabalho é recente, foi publicado agora em 2021, foram vários autores, são autores brasileiros, acho que tem autores estrangeiros aí também, mas só para dar os créditos, né? Então ele mostra que essas emissões já começa a trazer efeito na própria Amazônia. E são observações que esse grupo fez, estão mostrando aqui que o desmatamento, onde o desmatamento aumentou, que é no arco do desmatamento por aqui assim, então você tem esse aumento do desmatamento, é o desmatamento acumulado, né, num período desde a década de 70, 80, né? Então você tem aqui mais desmatamento do que aqui no centro, na área core, na área coração da Amazônia, né? Você tem menos desmatamento, que é alaranjado. Bom, e aí você tem então, com esse aumento do desmatamento, você tem as emissões que eu mostrei ali na foto anterior, e aí você já tem alguns reflexos na redução da precipitação. Então, redução da precipitação maior aqui e afeta até lá também, porque aqui tem um fluxo, né? Aqui tem um fluxo de vento e que vem do Oceano Atlântico e entra pela Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes, desce e vem trazer chuva lá para São Paulo. Então já é um fenômeno conhecido como rios voadores, mas ele afeta já a própria Amazônia, como vocês estão vendo. Bom, aqui tem um aumento da temperatura. Vocês veem que aqui já começa a ter aumento da temperatura também, tá vendo? Aqui você tem um pouquinho mais aqui nesse arco de desmatamento. Então, essa região do arco de desmatamento é uma região que hoje produz, é o celeiro brasileiro, né? Produção de soja, produção de milho, e provavelmente isso aqui já começa a trazer problemas, especialmente aqui na Bahia, que eu não sei se é a Bahia, o oeste da Bahia recebe esse efeito da Amazônia, é mais do Atlântico, eu creio, mas eles já começam a trazer efeito ali para a região do arco de desmatamento no Mato Grosso, descendo ali até Mato Grosso do Sul, então já começa a ter efeito dessa redução da precipitação, aumento de temperatura. Com o aumento da temperatura, aumenta a evapotranspiração, então você tem uma peça de xadrez, né? Você mexeu em uma coisa, mexe em tudo. E biodiversidade também que você afeta. Bom, e aí eles assim, a conclusão principal desse estudo aqui é que a Amazônia já deixou de estar sequestrando e já passa a estar emitindo carbono ao invés de sequestrar. Especialmente por essas condições aqui do arco do desmatamento. Então você vê que o balanço, né, o que está sequestrando, o que está emitindo, né, de fogo, né, esse aqui é o fluxo de fogo, esse aqui é o balanço de carbono líquido, né, que você tem a absorção, e aqui você tem o total, o fluxo, né? Então você tem um fluxo maior do que ele está a capacidade de absorver. Então a Amazônia, segundo esse estudo, já está sendo mais emissora do que sequestradora de carbono. Então nós já entramos num processo bem perigoso, né? Aqui tem uma coisa que traz as pegadas aqui, né, de emissões de diversos setores, né, especialmente mudanças de uso, o verde, e a agricultura, esse alaranjado. Depois tem indústrias, tem resíduos, tem outras coisas, né, mas vocês veem que a agricultura e a agropecuária é responsável pela maior parte dessas emissões, né? Então são setores que realmente a gente tem que fazer algum trabalho, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar... Vocês estão me ouvindo ou não? Tá? Tá ouvindo? Oi? Para ficar mais perto da tua boca, para tu falar. Acho que eu vou engolir o aparelhinho aqui daqui a pouco, né? Gente, desculpa um pouco, quem dá aula costuma dar aula, acho que todo mundo é aluno, né? Desculpa aí alguma coisa, E aqui não é muito didático não o ambiente, né? Mas, bom, então está aqui as emissões anuais desde 2005 até 2019. Vocês veem que ela varia um pouquinho, né? É uma coisa interessante, se vocês, com a agricultura e as mudanças de uso, e mudanças de uso eu me refiro mais ao desmatamento, elas influenciam muito as nossas emissões do Brasil, então você vê que toda vez que a gente entra em crise econômica, ela diminui. Você vai encontrar isso na década de 90 também, a gente teve crise econômica lá, que foi feito planos de recuperação, depois você teve períodos bons, aqui está, você vê, se pegar 2002 a 2005, você tem uma emissão
muito forte, né? Que foi um período que o Brasil teve bastante economia forte. O Brasil não, o mundo todo teve, né? Inclusive o Brasil. E aí isso reflete no desmatamento, que reflete nas emissões. Então, do ponto de vista de emissões, seria bom ser pobre, estar com pouca atividade econômica, que a gente teria baixa emissão. Mas acho que não é por aí, né? Estou só fazendo uma relação entre uma coisa e outra. Aqui também as emissões, né? As nossas pegadas aí de carbono, né? A emissão bruta, né? de gases do efeito estufa, dá mais ou menos 2,16 em 2020, deu 2016 em 2020. Com agricultura 27% e mudanças de uso 46%. Você vê que o desmatamento, mesmo com a agricultura, como a gente está com a agricultura, entre aspas, né, bombando, né, bem forte, ela ainda acaba sendo menor que as mudanças de uso, mas de certa forma eles estão relacionados. Você tem mudanças de uso para a agricultura. Então é meio que são cúmplices ali, né? Embora eles são separados aqui. Aí tem outras coisas. Se eu pedir para voltar lá, porque eu... Ah, tá. Tem alguém... Você poderia voltar, que o slide só está indo para frente. Voltar os slides, tá? Volta mais. Volta mais. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, aqui tem um pouquinho mais detalhado as emissões, né, de cada década aí, e aí separando por fator de emissão. Então, a fermentação entérica, que está mais relacionada com a pecuária, você vê que tem uma participação forte aí, né, nessa parte agrícola. Depois tem cultivo agrícola, manejo de rejeitos e tal, não são tão grandes, queima de resíduos também não é grande, manejo de solo entra de novo, né, por causa dos fertilizantes. Então você vê que são pontos bem localizados assim, que dá para trabalhar bem eles, né? Eu estou identificando isso, são pontos que dá para você trabalhar bem e a gente vai chegar já nesse ponto, que são pontos que você pode melhorar e se beneficiar dessa melhora. Tem muita gente já, eu vou mostrar para vocês, que já está se beneficiando dessa produção, entre aspas, verde, né? Uma produção mais sustentada do ponto de vista de mudanças climáticas, né? Então isso aqui é só para vocês terem ideia onde é que são os pontos nevrálgicos aqui dessa... Bom, aqui, né, aqui eu mostrando, comparando um sistema com outro, né? Então esse aqui é de uma outra publicação, agora, bem recente desse ano, que mostra como é que você pode trabalhar aquelas emissões, já que pecuária e agricultura são dois pontos fortes de emissão. Então aqui um sistema tradicional e ali um sistema que você, né, consegue mexer bastante nessas emissões, né? Então, com baixo entrada de insumos, com esse sistema de arar, né, a terra. Então você, ao invés de fazer o sistema de arar plantio direto, então o no-tillage system é o sistema de intercropping, né, fazer vários cultivos ao mesmo tempo. Sistema de rotação de cultivo. São coisas que já estão sendo feitas, viu, gente? São coisas que já estão sendo feitas. Tem gente que não está se beneficiando disso, mas são coisas que já estão sendo feitas. E com benefícios múltiplos, inclusive de usar menos fertilizante, né? Integrar sistema de agricultura com pecuária. Recentemente eu vi no Canal Rural uma entrevista de um grupo tinha um pesquisador, o Dr. Paulo Artacho, que trabalha com mudanças climáticas, tudo, apresentando junto aos produtores, e eles falando isso: olha, essa questão de mudanças climáticas, de gases do efeito estufa, não se discute mais. Não adianta ficar querendo falar isso, aquilo, argumentar o contrário. A gente tem que assumir que isso é fato e a gente tem que se beneficiar. E aí um produtor, que é uma fazenda no Mato Grosso, apresentando exatamente isso aqui. A maior parte dessas coisas, né? Então ele tem lá a agricultura, em uma determinada parte do ano ele coloca o gado lá, ele não faz a gradagem, faz plantio direto e ainda tem umas coisas para adaptar, né? Reduziu o adubo, reduziu isso, reduziu aquilo, e ainda se beneficia de vender um produto verde e, em alguns casos, ele está trabalhando até com a venda do carbono propriamente dito. Então, basicamente, são coisas que são sustentáveis. Se você não concorda com a questão das mudanças climáticas, muito bem, mas são coisas que se propõem que dá mais sustentabilidade do que ter que arar a terra, um plantio direto, com mais desperdício de adubo, com mais uso de insumos e assim vai, né? Às vezes com mais uso até de pesticidas em geral, né? Então, basicamente é isso.
Aqui especificamente da questão da pecuária. Então, esse especificamente, nessa apresentação lá do Canal Rural, que esses grupos de proprietários com pesquisadores estavam fazendo, eles fizeram exatamente isso. A pastagem degradada é um emissor de gases de efeito estufa enorme. A pastagem não degradada, você reduz isso absurdamente, né? E aí tem um meio termo aqui que você tem que achar entre o ganho de peso e o tamanho da pastagem para reduzir essas emissões, especialmente do metano e de outros gases também que estão associados, né? Então, basicamente, é a questão de manejo. É manejo que beneficia os dois lados, né? É o ganha-ganha, né? Todo mundo está ganhando. Você ganha o meio ambiente, ganha o produtor, ganha todo mundo. É questão que demora um pouquinho de adaptar, mas que dá para fazer, dá, né? E que se beneficia disso também. Outra coisa que você pode se beneficiar disso, né, é que você vai vender o teu produto verde, né? Então vai ter um público que vai comprar teu produto aqui e lá fora, que está interessado em produtos mais sustentáveis. E você vai vender isso com uma certificação, com certo grau de sustentabilidade, né? Tá dando sono já? Brincadeira. Só para tirar um pouquinho do sono de vocês, eu tomar uma água também. Bom. Então, a gente chega aqui no ponto, então, que acho que, do meu ponto de vista, é importante, né, que também motiva, né, e isso é algumas coisas que valoriza, que eu acho que deveria ter em todos os setores. O motorista bom tem que ter benefício. É obrigação? Sim, é obrigação ser um motorista bom, que não faz ultrapassagem, que não anda com excesso de velocidade, sim. Mas era bom ter um benefício, né, que estimula o bom comportamento. O produtor que se comporta bem, que tem tudo direitinho, eu acho que ele tem que receber benefícios por isso. Então, aqui é uma tentativa, os pagamentos de serviços ambientais é uma tentativa de fazer isso, porque você vai ter essa bola de neve favorecendo esse caminho da sustentabilidade. Bom, então a primeira coisa a gente tem que pensar o que é um serviço, né? Definir o que é um serviço. Então, serviço, por definição, peguei do dicionário, né, é um produto de atividade humana que satisfaz a uma necessidade. Sem assumir a forma de um bem material, por definição, serviço só é um serviço quando se atende à necessidade de um cliente. Você tem um cliente que quer um serviço, você presta esse serviço para o cliente. Então, é isso que a gente está se propondo, fazer um serviço para atender uma clientela do ponto de vista ambiental, né? Bom, e aqui a gente precisa distinguir algumas coisas, né? Porque elas às vezes se confundem. Desculpa, gente, se isso aqui é trivial para vocês, mas só para a gente distinguir, porque é muito comum falar serviço ecossistêmico, serviço ambiental, o que é um, o que é outro. Então vamos tentar botar na mesa o que é cada um deles, né? Então, o ecossistema a gente conhece, é o complexo dinâmico, comunidades vegetais, animais e micro-organismos e tudo, né, e o seu meio inorgânico, onde ele está localizado, que interagem com a comunidade funcional. Ele precisa um do outro para funcionar. Isso é ecossistema. Bom, e os serviços ecossistêmicos é para fazer esse ecossistema funcionar e cumprir com as suas funções. Tá? Então, se vocês lerem aqui, vai ser isso. Então, o serviço ecossistêmico é um serviço da natureza, não é um serviço humano. O ecossistema, faz isso aí e, eventualmente, entrega para a gente de graça. E o serviço ambiental é algo que o ser humano faz para melhorar, manter, né? Aqui tem ações coletivas ou individuais para manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos. Então aí sim, por isso que a gente fala pagamento de serviços ambientais, porque eu vou pagar para uma pessoa fazer um serviço, fazer uma manutenção, fazer uma recuperação ou manter um determinado serviço ecossistêmico. Então, por exemplo, se eu pagar para um determinado proprietário rural para manter a floresta dele lá, ao invés de desmatar, então eu estou pagando para ele manter aquele ecossistema ativo, sequestrando carbono, produzindo água e a biodiversidade, a coisa toda. Então ele vai receber para não mexer naquela área. Isso é um serviço ambiental que você está pagando para o produtor. E o serviço para o produtor deixar que a natureza faça o serviço ecossistêmico. Eventualmente tem uma área degradada, então precisa recuperar. Aí eu pago o produtor para ele recuperar aquele serviço ecossistêmico. Ele vai lá, replanta, faz alguma coisa, aí ele está recuperando o serviço ecossistêmico através do pagamento do serviço ambiental. Tranquilo? Bom, e pagamento por serviços ambientais, então, ele é voluntário, ele não é obrigatório, né? Então eu quero prestar um serviço, eu digo qual o serviço, vocês são clientes, vocês chegam, eu tenho interesse no seu serviço, então eu vou pagar para você fazer esse serviço aí, né?
e aí eu vou e implemento esse serviço. Então, basicamente é isso. Então, é um serviço de natureza voluntária e não é obrigatória até agora, né? Bom, isso aqui está definido na lei já de pagamento de serviços ambientais que a gente tem publicado aí em 2021, né? Que eu vou falar um pouquinho dela agora. Então, essa aqui de legislação, acho que o Brasil caminhou positivamente nesse sentido, né? Então, essa lei instituiu a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, que é para manter, recuperar ou renovar os serviços ecossistêmicos lá, né? Então está aqui, a lei do PSA prevê o mercado de carbono, então, que é uma fatia boa de pagamento de serviços ambientais relacionada com carbono, mas não é só, vocês vão ver que tem muito mais coisas aí que estão acontecendo também, né? E o ponto sensível do pagamento de serviços ambientais, que às vezes é comentado, especialmente na Amazônia, é a soberania. Até que ponto, sei lá, um determinado país da China, Estados Unidos, né, chega aqui e vai estar interferindo na nossa soberania a partir dos serviços, pagamento de serviços ambientais. Bom, eu acho que a lei ajudou, né, porque ela normatizou isso. Antes da lei era mais questionado, a partir da lei isso aqui já não é mais um problema tão grande, porque define regras. Como é que eu tenho que fazer o contrato de pagamento de serviço ambiental? Como é que isso funciona, né? Então, acho que isso avançou, evoluiu bem, porque essa questão da soberania, que antes era um problema, hoje eu acho que já não é sensível, mas não chega a ser tão complicado. E existem alguns questionamentos, mas não chega a ser tão complicado. Bom, então, a característica importante do serviço ambiental, né, é preciso ser, e esse é um problema, né? Para mim vender um serviço, eu tenho que quantificar esse serviço. Eu preciso de uma diarista. Quanto que ela vai trabalhar, é um dia, 2 dias, ou uma pessoa que vai fazer um determinado serviço, ou um engenheiro que vai prestar um serviço. O que é o serviço? Quanto vai custar? Então eu preciso quantificar, né? Eu preciso demonstrar também a atratividade dele, porque o cliente, o pagador de serviços ambientais, ele quer que aquilo seja atrativo. Então, por exemplo, uma empresa aérea que voa dizendo que voa carbono zero. Então ela quer ter certeza, olha, ela não vai sequestrar carbono com o avião está soltando gases do efeito estufa. Então não é com o avião que ela vai sequestrar. Como é que eu sequestro? Comprando os créditos de carbono de uma propriedade, de uma atividade que está sequestrando, ou que está mantendo o carbono lá. Né? Então agora ela precisa ter certeza que aquilo é atrativo. Então pode ser um projeto interessante do ponto de vista social também, que a empresa fique bem, né? Eu estou protegendo uma reserva de seringueiros na Amazônia e também mantendo o carbono. Então precisa ter essa atratividade do cliente para que ele coloque para quem está pagando. Na verdade, quem está pagando é quem anda naquele avião, nesse exemplo que eu estou dando. O passageiro daquela companhia está disposto a pagar um pouquinho mais, sabendo que aquele carbono está sendo mantido em algum lugar, que está sendo emitido pelo avião, está sendo mantido em algum lugar, e isso não está impactando o planeta, contribuindo com o impacto ainda maior do planeta. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, eu tenho que quantificar, eu tenho que definir uma certa atratividade do meu produto, do meu serviço, e oferecer garantia também, né? Garantia e segurança, que dá continuidade de serviço em médio e longo prazo. Não é serviço que você vende agora como um projeto que a gente faz na área de engenharia. Eu faço o projeto e tal, embora também um projeto na área de engenharia não é tão curtinho assim, né? Se eu fizer a construção de um prédio, por exemplo, eu fico amarrado nesse prédio o resto da minha vida, né? Tudo que acontecer com o prédio, eu sou responsável. Ou na área de engenharia, da agronomia, da florestal. Um problema qualquer que aconteça no campo, eu sou responsável por aquele problema. Então, existe essa relação direta. O médico, quando toca na pessoa, ele faz uma cirurgia numa pessoa, ele criou ela para o resto da vida, né? Para o resto da vida não, mas para uma boa parte da vida ele criou esse vínculo com o paciente. E a gente, mesma coisa, aqui, mesma coisa. Então, o pagador do serviço, ele quer essa garantia, que você não vai desmatar. Eu vou fazer tudo isso, daqui a pouco você vai lá e desmata aquela área. Como é que eu fico com os meus passageiros, que são os meus clientes? Você é o meu cliente, eu sou cliente de vocês, né, nesse exemplo, mas os clientes de vocês vão ficar frustrados e às vezes vão falar, você não cumpriu com o que você estava prometendo de carbono zero, né? Então, eu preciso mostrar isso no projeto. Então, quantificar a atratividade e também essa garantia de que aquilo não vai se desfazer, pelo menos em médio e longo prazo. Tá certo? Então, para quem pensa em fazer um projeto de pagamento de serviço ambiental,
tem que pensar nesses fatores. Como é que você mostra isso no projeto para o seu cliente? Que o seu cliente vai vender, vai usar isso, né? Vai te pagar, mas ele quer ter certeza dessas coisas todas, né? Bom, aí pagamento por serviços ambientais, tem vários exemplos, né? Aqui tem alguns que eu considero os mais relevantes, a produção de água. Então, esses são exemplos que já estão funcionando em vários países e no Brasil também. Aí eu trouxe um exemplo aqui de Brasília, né, que tem um pagamento de produtor de água, funciona, tem uma bacia lá que eles fizeram todo um pool, bom, mas eu vou comentar mais tarde, tá? Então, pagamento de produtor, pagamento para produção de água em qualidade e quantidade, polinização, tem vários exemplos de pagamento para o cara levar a abelhinha lá para polinizar determinado plantio. Volta um slide lá para mim, por favor. Vou voltar mais um. Volta um. Tem mais de 10 anos que ele está funcionando e está funcionando bem, né? Paisagens multifuncionais. Isso aqui é bem interessante. Eu fui há um tempo atrás no estado do Acre e a gente estava fazendo uma apresentação parecida com essa, não exatamente igual a essa, e um produtor lá era para discutir a questão do zoneamento. E lógico que na Amazônia, em geral, os produtores querem um pouquinho mais de liberdade para desmatar, porque eles querem ampliar a produção. E do outro lado, o governo quer meio que controlar, segurar daqui e dali, né, para não desmatar tanto, aquelas coisas. Bom, e o que se faz? Se faz zoneamentos, né, zoneamentos tentando definir áreas que são mais aptas para ser utilizadas do ponto de vista agrícola e áreas que têm que ser conservadas. Bom, então, nessa discussão, e um produtor tentando mostrar que a área dele era muito produtiva. E ele trouxe para mim lá um galho trouxe para a gente lá na plateia um galho de café, bem granado, assim, cheio de florzinha, né? E falou, olha aqui, tá vendo? Minha terra produz muito, ou seja, é muito fértil, é própria para a agricultura. Então, lógico, ele não produziria se ele não tivesse solo, a fertilidade, chuva, todas as condições edafoclimáticas para produzir aquele café. Mas, além disso, ele precisa de uma paisagem multifuncional, como está mostrando essa aqui, onde você tem todo um ambiente natural aqui, você tem polinizadores, que é um batalhão de soldados para polinizar o café, né, de abelhas que tem que polinizar. E essas paisagens multifuncionais, elas têm isso, elas têm a biodiversidade em favor da produção. Então, um pouco desmatado, ok, um pouquinho mais, ok, mas se você começar a exagerar, você começa a perder esses caras, que esses soldados da polinização. Por exemplo, tá? Eu tenho vários outros exemplos, mas esse é um que a gente tira benefício próprio dele, né? Então, esses aqui são os polinizadores, né? Esse aqui é uma publicação da FAPESP que mostra o aluguel de abelhas, né? Aquele exemplo que eu já comentei rapidinho, né? E aí tá, né? Você tem que, às vezes, porque você não tem aquela paisagem multifuncional, aí você tem que pagar para o cara ir lá colocar as colmeias de abelha ali para ajudar na polinização e aí aumentar a produtividade do café, por exemplo, né? Mas tem outros produtos, outros cultivos que precisam de polinização para ter uma produção mais alta. Ou seja, esse serviço aqui não precisaria se você tivesse a paisagem multifuncional, mas provavelmente esse plantio aqui está numa área que aquela biodiversidade se foi. Então você tem que suplantar dessa forma. Então nada mais justo que onde tem, alguém receba por esse serviço que ele está prestando, né?
de proteger aquela área que beneficia todo mundo na agricultura, na floresta, né, e assim por diante. Bom, projeto para a produção de créditos de carbono. Então eu diria que esse é o mais efetivo. Então vocês viram água, biodiversidade, né, mas esse aqui é o mais efetivo. Biodiversidade, eu não dei exemplo, mas tem projetos, vocês vão ver no meio do carbono, tem projetos que incluem a biodiversidade como um atrativo para o pagador do carbono. Vocês vão ver aqui que eu vou comentar aqui. Então, assim, apesar de biodiversidade não ser algo muito fácil de se mensurar, ela é algo fácil de se dizer que está implícita lá. E isso é um atrativo positivo para se vender o serviço ambiental relacionado ao carbono. Bom, então basicamente a ideia do carbono é você fazer esse offset do carbono, você fazer a neutralização do carbono. Então a ideia básica é essa. Tem alguns termos, né, o offset do carbono, né, a neutralização do carbono e o crédito de carbono. É lógico que a neutralização do carbono é uma coisa, e quando você tem o crédito para vender, que você fez aqui, você pode ter o offset na sua empresa. Você tem uma fazenda em que você maneja todos os seus sistemas lá de forma que o balanço seja neutro, ok? Você está fazendo uma neutralização de carbono. Mas às vezes o que você faz não é suficiente. Aí você tem que comprar crédito de carbono de alguém que tem o crédito positivo, que tem o offset positivo lá. Tá? Então a diferença desses dois basicamente é isso, desses dois termos, né? Só coloquei aqui para vocês, para a gente pegar familiaridade com esses termos, né, durante essa discussão que a gente vai ter aqui, né? Bom, e os tipos de neutralização dos gases do efeito estufa, então, desses offsets aí. Então, basicamente, as opções, créditos de neutralização, né, de carbono, subsídios, né, de carbono. Tem outras coisas, né, que saem do carbono direto, mas tem relação, certificado de energia renovável, né? Então, você está trabalhando com sistemas renováveis de energia, está deixando de emitir. Então você sai de geradores diesel ou carvão, em alguns casos, alguns países têm, para os sistemas mais sustentáveis que não emitem. Então pode ser isso aqui também. Hoje em dia as energias eólicas todas estão pedindo isso, né? Todas estão pedindo pagamento por esse serviço. Eles estão produzindo energia limpa, então eles querem receber por isso. Então você vai lá nos vendedores de crédito de carbono. Nesse caso, eles estão querendo receber esse benefício, né? Então eles vão lá, tem vários projetos deles lá dentro nessa área. De agricultura, disso aqui, né, que tem mais a ver com a área de agronomia. Eu estou falando como se aqui tivesse a maior parte de agrônomos e florestais e veterinários, não sei, né? Mas não tenho certeza. Mas assim, entenda-se, profissionais da área mais agrárias, mas eventualmente, se tiver profissionais aqui de outras áreas, também são coisas que têm que ser trabalhadas. E aqui está o exemplo, né? Investimento em energia renovável, certificado de eficiência de energia. Isso aqui, às vezes, é mais para vender o produto dele atrativo, não é nem o carbono. Ele está querendo deixar o produto, a carne, a soja, a qualquer coisa que ele vende, mais atrativo. Um determinado serviço, como é a companhia aérea, né? Então, que ela está vendendo e ela quer ser um certificado de eficiência. Eu estou usando pouco, ou usando balanceado, estou neutralizando o carbono que eu emito. Então, são coisas que eles mostram, porque ele se beneficia nessa certificação, né? Pronto. Eu esqueço, aperto 2 vezes, passou 2, né? Desculpa. Desculpa de novo, volta 2 slides para mim, tá? Mais um? Ok. Bom, o que faz então um projeto de neutralização? A ideia central do projeto, né, é que você pode substituir pela redução das emissões feita por determinada organização. Então, o projeto de carbono é isso. Alguém está emitindo mais do que ele sequestra, e você vai suprir essa deficiência, fazer o balanço, né, fazer o offset dele ali, né, neutralizar. E o crédito de carbono vem para isso, né? Para você comprar, alguém está emitindo carbono lá na Europa, ou sei lá onde, e ele vai deixar você prestar esse serviço, né? Fazer um crédito de carbono onde você estiver, aqui no Brasil, na Amazônia, no Sul, no Nordeste, em qualquer lugar que você estiver. A redução dos gases do efeito estufa deve ser real, então tem que mostrar que isso é fato, né? Que ela é uma coisa comprovada, né? Ela tem que ser quantificável e verificável. Então você vê que aqui começa a complicar um pouquinho.
É uma complicação, mas é uma complicação necessária, porque, como eu disse, é um serviço que você está vendendo. Você tem que ser explícito no que você está vendendo. Isso é o que eu tenho, isso é o que você vai me pagar. E as garantias que estão relacionadas, né? Aí, mais ou menos o que eu já comentei, né? Ela tem que ser adicional, né? Tem que ser permanente, não superestimada. Lógico que eu quero vender o carbono de uma floresta, eu sei que na Amazônia, por volta de 200 toneladas, 300 toneladas. Eu não quero botar 500 toneladas, porque provavelmente não existe, né? Ela é não requisitada por outro, eu não posso vender para dois. O serviço é para um, então eu tenho que dizer, ou parte para um e parte para outro. Tudo bem, mas eu não posso, senão é estelionato, né? Não representar riscos sociais ou ambientais. Também, para mim manter essa reserva, esse carbono lá, ele não pode estar colocando em risco ou ambientalmente uma área ou uma comunidade indígena, comunidade local, pescadores, ou ribeirinhos ou qualquer outro, né? Então são condições que estão implícitas nessa venda. Tudo bem, Andréia? Não deu sono ainda não? Então tá bom. Tipos de projetos de carbono, né? Então, o manejo florestal melhorado. Então, hoje, isso é bem comum na Amazônia, mas ele serve para outras regiões também, que se tem plantios. Você melhora, você otimiza esse plantio, né? De forma que você está reduzindo ou aumentando o sequestro de carbono, a captação de carbono desse projeto. Você pode vender isso. Evitar a conversão. Você pode também receber aquilo que eu comentei já. Eu tenho uma área, eu poderia desmatar, porque a lei me permite, mas eu vou deixar ali. Então eu posso vender isso muito bem. Eu poderia, não vou desmatar, né? Redução, que está relacionada à redução das emissões de desmatamento e degradação também, né? Hoje na Amazônia tem o desmatamento e tem também a degradação da floresta. É um processo que você deixa a floresta, mas ela está sendo degradada por fogo, por alguma atividade. Mas se você se propõe a melhorar esse processo de degradação, né, a recuperar a floresta, você pode receber por isso, né? E se evitar o desmatamento, então nem se fala, né? E a compensação do carbono a partir de estratégias da utilização da terra, aquilo que eu falei, a forma que você vai manejar a terra, a forma que você vai manejar o pasto, fazer intercalação de cultivos, fazer plantios direto. Então, isso tudo também pode entrar como carbono, como forma de serviços ambientais que você pode vender tranquilamente, né? São coisas que já estão, eu vou mostrar para vocês, que já estão acontecendo com bastante intensidade, diga-se de passagem, né? Bom, exemplos de projetos de carbono. Então, floresta, melhoria de manejo, evitar a conversão de floresta, de energia renovável, projeto de luz fotovoltaica em comunidades, produção de biogás, então aproveitamento de resíduos, né? Vocês veem que tem coisas que são, assim, são bem lógicas, né, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Produção de biogás, são rejeitos, são coisas que às vezes você perde e você vai aproveitar, ainda pode ganhar por crédito de carbono nisso aí. Gases industriais, redução das emissões de gases, destruição de metano, instalação de digestores, né, em esterco para captar o metano. Então são exemplos aí que eu fui pegando desses sistemas de crédito de carbono que estão em andamento, né? Bom, em síntese, né? O processo de certificação de crédito de carbono, você tem que, primeiro, você tem que quantificar o seu serviço, quantificar o que você tem para oferecer. Então, para cada situação vai ter métodos. Então, se eu falar, como é que você quantifica o carbono de uma floresta? Você vai ter que ir na área, fazer um inventário, amostras e tal, e a partir dessas amostras estimar quanto você tem de biomassa. Biomassa aérea, biomassa do solo, se você quiser incluir também, você vai ter que estimar. E está aqui, esse aqui é o que eu tenho, né? E aí você, então, quantifica. Se for da produção bovina, é a mesma coisa. Quanto que emite de metano por cabeça, quanto você tem na pastagem, a pastagem antes degradada, a pastagem melhorada, quanto é que provavelmente vai inverter, né? Ao invés de emitir, vai zerar ou às vezes até sequestrar. Então você vai ter que calcular isso. Ou pastagem integrada, quando você bota floresta no meio da pastagem, você vai aumentar muito mais esse sequestro. Olha o tanto que a árvore suga de carbono. Então você vai perder um pouco da pastagem, sim, mas talvez seja compensatório, porque você vai ter uma produção verde, mais atrativa para vender seu produto e ainda vai poder receber por crédito de carbono. Bom, então mecanismo de compensação. Como você pode ter mecanismos de compensação, você tem que ter uma auditoria desse trabalho que você fez de quantificação,
Então você tem que ter uma auditoria, alguém tem que ir lá e falar, olha, beleza, foi bem feito, seu método tem lógica, sua amostragem foi boa, isso que você estimou está na média ou está acima da média, ele vai ver isso aí, vai ser feita uma auditoria. Vai ter uma revisão externa, né? Normalmente essa auditoria é externa, e vai ter uma certificação, né? E depois que está certificado, aí você bota a venda no mercado, entra no mercado mercado de carbono, né? Você fala, eu tenho tanto de carbono, está certificado, está aqui, e estou pronto para vender, né? Então esse é o processo. Aparentemente é um pouquinho complicado, mas isso anda mais rápido do que vocês podem imaginar, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Bom, então aqui só detalhando um por um, né? A quantificação, os mecanismos de compensação, né? Tentando neutralizar o carbono, né? Que às vezes a própria atividade emite, auditoria, né? Então aquilo que eu já comentei, só que em detalhes aqui, né? De minha parte, se vocês quiserem passar essa apresentação para quem tiver interesse, está totalmente livre, tá? A revisão externa e a certificação propriamente dita, tá? Bom, critérios do processo de certificação, então atender exigências, isso sim aí vai ter que tomar cuidado, porque a certificação ela tem padrões, né? Ela tem padrões de verificação de carbono, os padrões de verificação de carbono, e tem alguma coisa desse cadastro aqui da americano de carbono, depende de onde você quer vender seu carbono. Então você tem que meio que seguir as regras, né? Mas em geral essa VCS, que é o padrão de verificação de carbono, é meio que universal, né? E lógico que tem países aqui e ali que às vezes muda um pouquinho, mas se você seguiu essa VCS, provavelmente você vai se encaixar em todas as outras, tá? Então tá aqui, tem do VCS tem esse site aqui, né? Que tem um guia praticamente de como você atender esses padrões, né? E aí basicamente seguir as receitas de bolo, entre aspas, tá? Para fazer isso aqui. Desculpa, agora não consigo voltar, vocês estavam tirando foto, desculpa. Desculpa. Bom, então o cadastro, aqui eu peguei já, para quem acha que isso é alguma coisa longe do nosso horizonte, aqui tem alguns exemplos que eu peguei que são coisas que estão funcionando. Então, hoje, nesse site aqui do Verra, tem projetos certificados, tem outros que estão sendo analisados. Tem mais de 100 projetos lá do Brasil que estão sendo analisados, mas certificados, pronto, eu verifiquei 22 que estão lá já com crédito de carbono lá disponível para venda e tudo, né? 22 projetos, sendo que tem projetos eles chamam de ARR, que é para mim é reflorestamento, né? Mas eles chamam de uma área que estava desmatada, você vai replantar, uma área que estava com algum tipo de vegetação, você vai revegetar. Bom, mas basicamente a proposta que eu vi lá tem 6 projetos que é de reflorestamento, de eucaliptos, acho que é a maior parte que eu vi, tá? Tem outros que é de melhorar o manejo, então, e tem alguns que é de reduzir o desmatamento, evitar o desmatamento, né? Que é o RED, tá? Então tem uns que é melhorar o manejo e reduzir o desmatamento, proteger uma determinada área. Bom, e a modalidade dessa aqui. Tem várias outras modalidades, eu olhei, mas não trouxe aqui para vocês. Tem modalidade da indústria também, tem projetos aprovados no Brasil, tem vários projetos, né? Esses aqui são os aprovados, né? Esse aqui é um exemplo que eu peguei lá do estado de Rondônia, que é bem antigo, na verdade. É um projeto dessa empresa chamada Manoa, e ele se encaixa na redução do desmatamento evitado, que é o RED, né? Aqui são detalhes, gente, que a gente já vai chegar no item de quanto vale o carbono, né? Então aqui vocês vão ver que essa empresa aqui, se você ir lá nesse site do Verra e ver esse projeto da Manoa, que está disponível lá, ele é transparente, viu, gente? Tudo isso é transparente. Você entra lá no site, está lá o contrato que ele fez em cartório, está lá a certificação, está tudo lá para você baixar, olhar, é tudo bem transparente, porque é aquilo que eu falei, quem paga o crédito de carbono quer ter certeza que aquilo é real e é garantido. Então são todas coisas transparentes. Então dessa empresa aqui me chamou a atenção que ela tem uma área em Rondônia, que é uma área que tem sido muito desmatada na Amazônia, né, o estado tem sido muito desmatado, e ele está no meio de uma área cercada de desmatamento. E ele usou isso em benefício em benefício do projeto. Ele falou, olha, eu estou numa pressão danada aqui, eu estou gastando com vigilância, eu tenho uma pressão externa de invasão, eu tenho que pagar vigia, eu tenho que pagar uma série de coisas para proteger essa área. Ou seja, a área tem uma ameaça grande. E para proteger essa área, o carbono vai ser mais caro. Então você tem preços
a gente vai começar a comentar já já os valores, mas os valores vão variar, porque quanto maior, uma das coisas que vai influenciar é isso, quanto maior a ameaça, mais caro é o carbono. Né? Então essa empresa usou bem isso, você vê o projeto deles, ele usou essa estratégia. Usou a estratégia não, como eu falei, é um serviço que ele está vendendo, então ele usou o argumento de que, olha, eu estou protegendo, mas eu preciso de receber um valor razoável, porque aqui realmente é uma área complicada. E ele aproveita, faz o manejo florestal certificado também. Então faz o manejo direitinho, manejo florestal, ele tira a madeira, mas tira dentro dos padrões de certificação e tal, ou seja, dá uma certa garantia de que a área está sendo bem utilizada e eu posso comprar carbono ali, que é uma boa. Aqui está o projeto, tudo isso é do site lá que eu tirei, aqui tem a descrição do projeto, tá vendo? E basicamente aqui foi o que eu traduzi dessa região. Vocês veem aqui você tem o eixo de desmatamento de Rondônia, ele está bem aqui, ó, pressão total. E ele usou isso em favor dele, né, no projeto. Então eu estou comentando essas coisas que, eventualmente, se algum de vocês forem trabalhar nessa área, são coisas que você tem que observar, esse contexto. Né? Você trabalhar com uma área aqui, onde a pressão de desmatamento é muito grande, e outra aqui no meio da Amazônia, onde a pressão é menor, os preços são diferentes. Talvez você ache comprador para aquela área mais distante, mas o preço vai ser diferente. Né? Porque tem esses fatores que vão influenciar a comercialização do carbono. Né? Aqui está o projeto, né? Aqui está, só para você vem aqui nessa aba aqui, aí apareceu, aqui são os outros que tem fora na Mongólia, tá vendo? Tem vários outros. Esse aqui é especificamente de Rondônia, da empresa Manoa. Aqui tem o carbono que foi estimado, o que ele tem disponível, e aí depois, conforme ele vai vendendo, vai abatendo aqui, tá vendo? Então eu acho que eles não venderam ainda, fizeram, certificaram e deve estar procurando, esperando melhor preço, alguma coisa. Ou seja, aqui nesse site eles não fazem a comercialização, mas eles fazem isso. Certifica, deixa pronto para você ir para o mercado. Aí você é uma empresa aérea, eu vou lá nesse site, tem outros também que eu vou mostrar. Ele tem carbono, aí contacta com o cara, faz um negócio, firma um contrato, carbono vendido. Quanto você quer? Depende de quanto ele quer fazer o offset, né? Quanto ele quer para neutralizar as atividades dele. Tá? Ele tem disponível isso aqui, né? E os outros também. Aqui um outro exemplo, aqui o de reflorestamento. Vocês veem que aqui, ó, ele plantou eucaliptos, não? Ele plantou eucaliptos. Tá? E aí ele quantificou quanto tem, quanto vai sequestrar de carbono ao longo do tempo, faz toda essa análise e no final está aqui a estimativa de carbono que ele tem, toneladas de carbono para vender. Também não comercializou nenhuma, né? Mas ele tem esses créditos lá para comercializar. Reflorestamento não é muito atrativo para algumas empresas, mas para outras pode ser. Né? Talvez aquele de manejo lá da Amazônia seja mais atrativo para uma empresa do que para outra. Vai depender muito de empresa para empresa, de cliente para cliente. Né? Bom, e esse aqui é o site lá dos padrões de verificação de carbono. Né? Ele tem todo... Aqui tem, vocês veem aqui, quanto você tem de emitido, quanto você tem de disponível, quantos projetos tem aprovado. Então, assim, são coisas que estão muito mais adiantadas do que a gente pode imaginar. Né? Então, o mercado, é lógico que a gente tem prioridades. Né? Eu estava conversando há pouco com um conselheiro do CREA sobre isso. Então, toda vez que você entra num período de guerra, de pandemia, provavelmente essas coisas vão um pouquinho, a prioridade desce. Mas à medida que você está em condições normais, elas entram em prioridade. Então, provavelmente em 2020, elas saíram da aba da prioridade, porque a prioridade é manter a população viva e tal, né? Mas à medida que as coisas voltam ao normal, em condições normais, aí você passa a ter isso como prioridade de ajustar, de prioridade social, prioridade das pessoas, né? Então, durante uma guerra, durante a pandemia, né, ninguém está muito preocupado com o meio ambiente, não, né? Mais ou menos, né, mas ela sai da prioridade, assim, baixa o nível de prioridade. Né? Bom, aqui de novo, né, ó, projeto e resumo de créditos, né, quanto é que tem, então tem tudo isso lá disponível, você pode ver essas coisas lá. Né? Então, como eu estou falando, são coisas bem transparentes, né, que acontecem. Aqui o desenvolvimento sustentável e padrões de impacto verificado. Também são projetos que você pode fazer nessa linha de crédito de carbono, né? Que você também tem essa modalidade para poder comercializar o carbono. Bom, e aí
aquilo que eu comecei a falar, e a gente vai entrar em detalhe agora, como é que eu dou preço para isso e como é que eu vendo isso, né? Mais ou menos, vocês já viram, né? A gente só vai entrar um pouquinho de detalhe. Como é que está meu tempo? Já está acabando ou não? Tá vendo? Então, como é precificado o carbono? Então, só para voltar em detalhes no que eu já antecipei um pouquinho, mas é isso aí, é um mercado voluntário, né? E atualmente é determinado pela oferta e demanda. Então, lógico, se aumentar muito a oferta de quem tem crédito de carbono, a tendência é que o valor diminua. Mas a tendência é que os emissores de carbono vão precisar mais de carbono. Então, assim, as análises, eu vou mostrar daqui a pouco, elas mostram que há uma tendência crescente aí de demanda por crédito de carbono, né? É importante considerar no projeto os impactos ambientais e sociais, né? Aquilo que eu comentei, você tem que ver que tipo de impacto que a tua proposta está trazendo. E quando eu falo impacto, pode ser impacto positivo. Pode ser impacto positivo para uma comunidade local, por exemplo. Porque às vezes você tem um projeto que ajuda uma comunidade local a se manter melhor. Comunidade de seringueiro, comunidade de ribeirinhos, comunidade, né, de indígena. Tem vários projetos em terras indígenas já, né? Então são coisas que você tem que considerar. Em projetos comunitários, por exemplo, o preço mínimo é calculado para garantir o custo médio, né, do projeto, mais a ajuda para a comunidade se manter, melhorar, manter aquele serviço. Então essa aqui é uma forma que eles usam para calcular. E isso aqui vocês vão ver em exemplos que eu vou mostrar aqui, que às vezes afeta muito o preço do carbono. Muito, muito mesmo, né? Olha aqui. Olha o preço da tonelada que está nesses projetos aqui, que é do Gold Standard, que é um site de pessoal que também faz a validação, faz a comercialização de carbono. Só que esse pessoal aqui, eles são mais focados em projetos comunitários, não tanto empresarial como aqueles outros que eu estava falando do Verra lá, que eu estava mostrando anteriormente. Embora o Verra tenha isso também, o Verra tem isso aqui também. Então você vê aqui, 18 dólares a tonelada, 15 dólares a tonelada, 15 dólares a tonelada. Por quê? Porque ele tem o atrativo para o cliente, né? Aquilo que eu falei. Além do carbono, ele tem o atrativo da comunidade. Comunidade carente, comunidade que precisa disso, né? Então, tudo isso é considerado na hora de valorar a tonelada de carbono. Mas, em geral, olha aqui, em geral, aqui, desse site aqui do Ecosystem Marketplace, mostrando aqui como é que varia a tonelada. Em geral, a média é por volta de 5 dólares a tonelada. Então você vê que aqui é um preço médio, mas como eu falei, você pode agregar valor, depende do que você coloca junto no seu projeto, tá certo? Então aí depois varia, aqui você vê que tem outras áreas que é o valor até menor, né, da tonelada de carbono, né, 9 dólares, 2 dólares, depende muito da atividade. É aquilo que eu falei, tem que ter uma certa atratividade, né, para quem está pagando esse crédito de carbono, né? Mas eu diria que para a área agrícola, para a área florestal, dá para se trabalhar com a média de 5, 6, e depende do que você colocar, você vai subindo esse valor aí, né? 5, 6 dólares a tonelada de carbono. Quanto tem uma área, né? Se for de uma área florestal, em geral, 200 toneladas por uma floresta típica da Amazônia, 200 toneladas, 250, até 300 toneladas, 180 de carbono por hectare, né? Quem pode comprar, né? Quem pode comprar é aquilo que eu comentei já. Você tem uma empresa que está emitindo e você quer aparecer com carbono zero. Você está emitindo, às vezes você já tem uma atividade, mas você está emitindo mais que essa atividade de sequestrar. Então você precisa completar para fazer o offset, fazer a neutralização do carbono que você emite. Então essas empresas, e que elas querem divulgar isso também, né? Em geral elas falam, eu sou carbono zero. Então, para tentar atrair cliente que concorda com isso e que está disponível a pagar um pouco mais, às vezes, pelo produto para poder ter essa neutralização. Bom, isso também pode ser feito com projetos de sequestro de carbono da agricultura, né? Então não precisa ser só, como eu falei, pode ser projetos de floresta, projeto da agricultura, projeto de energia, tem vários projetos que você pode mostrar que você tem um offset mais positivo e isso são seus créditos que você pode vender da sua atividade. Então é uma atividade convencional da agricultura, da pecuária, que você faz o balanço, sobrou isso aqui, eu posso vender isso aqui. Ou uma floresta que é mais comum, mas tem outras atividades que você consegue ter esse balanço positivo, né? Aqui validação e certificação, então aquilo que eu falei, então tem algumas são empresas, né? São grupos que fazem essa validação. Esse aqui é da Inglaterra, esse Verra, que eu já mostrei.
então eles fazem a validação e certificação. Tem 1.889 projetos, tem 982 milhões de carbono verificado, de unidade de carbono verificada. Então, assim, é muita coisa que já está acontecendo. Eles estavam intermediando venda, parece que me pararam, que eles estão com uma demanda muito alta de projetos, né? Então acho que eles estão mais só certificando mesmo, né? Mas eles fazem tudo, deixam lá disponível, deixam transparente, e aí os clientes procuram, ou você pode procurar também os clientes que estão interessados em comprar, que precisam de comprar esse serviço, né? E estão interessados em comprar esse serviço. Esse aqui também é outro, né? Validação e certificação, é um outro que pode fazer isso, né? Que você pode... não muda muito, né, de certificadora para certificadora, mas tem lá umas regrinhas diferentes que é bom sempre seguir. Mas o princípio é o mesmo, né? E eles têm lá várias coisas aqui no site deles, né, de apoio para você achar cliente para comprar seu carbono. Tem várias coisas, tem esse tipo de conexão também entre você que está com o seu serviço para vender e quem está procurando o seu serviço. Eles fazem também esse link, né? Aqui também é outro, né? Essa Nori, Golden Sun, Verra, são todos que te apoiam nesse sentido, embora, conforme eu falei, o Verra parece que eles estão um pouquinho sobrecarregados, né? Então não sei se... Bom, aqui quem compra mais uma, né? É da Nori, que eu comentei. Então esses aqui estão bem relacionados à comercialização mais do que certificação. Bom, e previsões, né? Previsões do mercado de carbono. Então aquilo que eu falei, eu acho que em condições normais é de crescimento. Então há previsões de crescimento desse mercado, porque os problemas tendem a se agravar, as pessoas tendem a ficar mais preocupadas com a questão de mudanças climáticas, então a tendência é ampliar isso aqui. Então é previsto que até 2030 você tenha um crescimento aí de 5 a 30 bilhões, né? Você está falando em dólares, né? Até 50, podendo chegar a um teto de 50 bilhões relacionado a créditos de carbono. É uma previsão de crescimento de entre 20 no mínimo e 200 vezes no máximo desse mercado no horizonte aí que a gente tem o quê? De 8 anos. É pouco tempo e um crescimento bem amplo. E eu tenho observado que cada vez essa certificadora, a Verra, está sobrecarregada, né, de tanto trabalho que eles estão tendo. Provavelmente vão aparecer outras, né, que são organizações confiáveis, que tem que dar credibilidade, logicamente, né, mas vão aparecer outras nesse meio tempo, porque a demanda do mercado vai levar isso aí. Bom, é isso. Bastante coisa de uma vez só, né? Mas, como eu falei, são meandros que você tem aí para caminhar, mas assim, é só entrar que você vai descobrindo o labirinto aí, e não é tão complicado não, né? É mais simples do que parece. E outras, são todas coisas transparentes que você tem acesso, né? De ir lá e ver como é que se faz, como é que você caminha, né? Então é isso. Agora para eu me ouvir que vai ser difícil, né? Não, mas você... É o problema que eu não ouço. Manda ali para pergunta. Vai ter. Não, mas aí é com fone mesmo. Essa tecnologia nova aí. Vai ter que ser a mesma coisa. Boa tarde, professor Heraldo. O problema é que eu não tô... Tá me ouvindo? Eu vou precisar desse somzinho, peraí. Desse aqui, né? Só um pouquinho. Esse aqui tu vai ter que... Agora sim. Boa tarde, professor Heraldo. Oi. Então, meu nome é Flávia Brunso, do CREA Paraná, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor Heraldo, vendo da questão que o senhor apresentou, dos projetos sociais para sequestro de carbono que valorizam e incrementam a questão do crédito, por que o Brasil tem um desafio tão grande de incluir, por exemplo, a questão das florestas urbanas e das agroflorestas urbanas, sendo que a gente só na pandemia teve um aumento de 200% na agricultura urbana, e também dados da Forbes do ano passado,
que só em produção de alimento em fazendas urbanas, por exemplo, em telhados de shopping, nem contando com os coletivos populares, foi sequestrado mais de 2.000 toneladas de carbono pelo cultivo em agricultura urbana, e a gente tem 85% da população que é urbana, a exemplo dos Estados Unidos, tem um protocolo específico já para sequestro de carbono de florestas urbanas e agricultura urbana desde o ano de 2008. Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Eu acho, do meu ponto de vista, que é falta de conhecimento mesmo, de implementar, porque é uma coisa que dá para ser aproveitada. Não, você pode, os aterros sanitários, você pode trabalhar com isso, a agricultura urbana, você pode trabalhar com isso, especialmente se tem comunidade envolvida. Mas é tranquilo, né? É tranquilo, é uma coisa, eu acho que acho que é porque ainda o mercado está começando, e ainda eu acho que o processo de certificação é uma barreira, né? Porque por mais que a gente fale que é relativamente simples, não é tão simples, né? Para uma comunidade, ela vai precisar de uma assessoria, vai precisar de uma consultoria, e aí vai precisar de consultores que estão disponíveis a fazer o trabalho, o projeto, para um pouquinho alto só aqui, né? Mas você vai ter que ter consultores que façam o projeto condicionado a receber depois. Né? E aí talvez não tenha muita gente querendo se arriscar ainda, né? Mas tranquilo, se você é quase certo que consegue, né? É quase certo, porque tem um apelo muito grande, isso que você está falando. Agricultura, agricultura urbana, de comunidade, florestas urbanas, são coisas que tranquilamente você pode se aproveitar disso aí, né? Oi. Escuta? Escuta? Estou escutando. Inicialmente, então, eu gostaria de parabenizar a organização aqui, parabenizar a sua palestra. E uma questão, eu sou o professor Jorge, sou do CREA Bahia, estou lá no oeste da Bahia, tá difícil, né? Estou vendo. O que a gente tem percebido e lutado bastante lá é para as boas práticas agrícolas, para melhoria, inclusive, de manejo no balanço de carbono. Então, a gente tem avançado bastante lá. Hoje eu estou presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos lá, e a gente tem associado a isso junto com o ensino, que a gente tem lá as duas faculdades de agronomia. A pergunta é como que está a regulação para esse pagamento voltado para a produção da agricultura. O senhor teria alguma falinha sobre essa questão? Que hoje a gente sabe das questões ambientais, pagamento de serviços ambientais de florestas e o que foi colocado. Mas em relação a esses pagamentos das boas práticas agrícolas dos agricultores, visto que a gente já tem alguns levantamentos de manejo, por exemplo, próprias boas práticas que o senhor colocou, de ser um plantio direto e esse resgate, como que a gente consegue essa regulamentação para o pagamento? Só isso e mais uma vez, meus parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Não, obrigado obrigado pela pergunta, né, e também pelo... bom, veja, é tranquilo, né? Se você entrar no site do Verra, você vai encontrar projetos desse nível que você está comentando comigo. Tem projetos lá de pecuária, floresta e agricultura. Tem projetos de agricultura, pecuária. Né? Tem projetos de agricultura, pecuária e a floresta em volta na propriedade também. Então, lógico que você vai ter que calcular a pegada de carbono de cada um. Né? Você vai ter que saber quanto que cada um tem, você vai ter que quantificar. Né? E vai ter que demonstrar na sua forma de manejo quanto que você está tendo, quanto o seu offset é positivo. E esse offset positivo você comercializa. E você comercializa também depois o seu produto certificado, porque você vai ter a sua produção de outra coisa que não é o carbono certificado também. Porque eu estou produzindo soja, algodão, sei lá, carne, né, se for com pecuária, dentro de padrões sustentáveis e ainda estou produzindo uma quantidade de carbono que eu vou comercializar. Com cacau, né? Não, cacau melhor ainda, né? Cacau você vai ter um produto certificado do cacau, mais o carbono, que com certeza você tem ganho positivo. Com certeza, né? Boa tarde, me ouve? Me ouve, professor? Estou ouvindo. Parabéns, né? Muito interessante a palestra. Umas dúvidas muito... meu nome é Geraldo Ferreguete, eu sou engenheiro agrônomo do Espírito Santo. Uma das dúvidas muito grandes que acontece em projeto de carbono são esses protocolos de quantificação. Tipo assim, eu estou desenvolvendo um projeto de um SAF com cacau
como é que eu vou calcular a quantidade de carbono, você entendeu? Todo esse protocolo de cálculo. Isso, e como é que eu calculo, como é que eu verifico isso. Então isso é uma coisa assim, existem vários protocolos, onde eu procuro, tipo assim, um protocolo válido. Qual seria o caminho para procurar aquele protocolo realmente válido, para poder calcular essa quantidade de carbono que eu estou estocando num SAF de cacau com açaí, por exemplo. Entendeu? Onde estaria esse protocolo? E eu quero fazer uma pergunta para o Confea. Eles calcularam a pegada de carbono do evento e estão mitigando esse consumo? Você podia repetir a pergunta? Se o Confea calculou a pegada de carbono do evento e você está mitigando a pegada no encontro? Perguntou se o Confea calculou a pegada de carbono para esse encontro aqui. Parabéns, então. Sim, o Confea, vocês receberam copinhos plásticos, porque foi feito o cálculo, sim, da pegada e o evento está sendo feito para ficar neutro, tá? Neutralizado. Nós não estamos, vocês vão ver que tem uma série de coisas que foram feitas para neutralizar, para impedir. A minha pegada de carbono de Brasília aqui ficou bem grande, porque mandaram passar de avião, eu preferia vir de carro, ia ser uma pegadinha menor, né? Mas veio de avião. Oi, professor Aldo, tudo bem? Tudo bem. Aqui. Deixa eu só, por gentileza, deixa eu só fazer um comentário do Jonathan lá, né, do Espírito Santo, rapidinho, aí depois você faz a pergunta, pode ser? Pode ser um pouquinho, só um instantinho. Então, veja, tem algumas partes do plantio de cacau, Então, tem algumas partes que já são bem conhecidas, né, em termos de estimativa de carbono. Pastagem é bastante conhecida, essa emissão do metano, do entérico, tudo é bem conhecido. Agora, das árvores em si, vai ter que ser feita medição. Feita medição em um determinado momento e talvez no ano seguinte, né? Para depois você confirmar quanto que ele está sequestrando. Você vai saber quanto tem de carbono e quanto ele está ganhando. Então você vai, na verdade é o seguinte, é uma coisa que talvez não tenha comentado bem. Você tem que definir sistema de monitoramento, porque tem sistemas que não são estáticos, são dinâmicos. Por exemplo, esses que têm árvores consorciadas, você vai ter que medir num momento, não todos, você pode fazer em amostragem, e depois ver quanto está ganhando. E lógico que a árvore ela ganha mais peso, mais biomassa num período, quando ela está crescendo, e depois estabiliza. Então você vai ter que definir também monitoramento para dizer quanto de carbono você está ganhando a cada ano para poder vender esse crédito também. Então esse crédito é o que eu tenho, mas a cada ano eu vou ter um incremento de tanto. Tudo isso são coisas que você tem que fazer, aí tem que ser feito com inventário, não tem outro jeito, né? Tem coisas que já tem a pegada definida e tem coisas que você tem que conhecer, sabe mais ou menos, mas tem que conhecer mais precisamente, quantificar mais precisamente, tá? Não estou ouvindo. Boa tarde, professor Aldo. Eu sou do Maceió, Alagoas. Sinto muito feliz pelo tema, né? Porque o meu mestrado, apesar de ser engenheiro elétrico, mas o meu mestrado foi em cima de biogás. E às vezes, diante dessa palestra, me deixou muito contente porque é o seguinte, a gente fala do carbono, mas aí a gente esquece também do metano, que é a maior produção que existe de resíduos hoje no Brasil. Então, quando eu realizei o meu mestrado, eu realizei dentro da unidade hospitalar. Então, todos os resíduos de paciente, de pessoas acompanhantes que existiam dentro do hospital, era transformado em energia elétrica, certo? E com isso, calculamos toda a ida e vinda dos carros do lixo que ia pegar os resíduos e levava até o seu destino final. E nessa produção também existia o efeito do carbono também dentro do caminhão que levava até lá. Por que não a gente também trabalhar essa questão em cima do gás metano dentro das unidades hospitalares? Perfeito, acho que cabe tudo aí, cabe tudo, né? Cabe tudo, acho que cada setor vai ter uma especificidade e você vai ter que talvez desenvolver uma metodologia para quantificar essa pegada do hospital, né? E aí transformar isso em offset, né? Quanto que ganha, quanto que perde ali e tal, provavelmente o hospital vai estar emitindo, né? Mas de repente se o hospital botar uma captação de energia solar,
talvez ele compense essa emissão do metano, você entendeu? Então, assim, são coisas que você vai ter que trabalhar bem de acordo com cada situação, mas são... Ok, professor. Lá a gente teve uma composição e ganho com a geração de biogás. Transformamos os resíduos em biogás e transformamos quase... Do hospital. O hospital, quase 5.200 kW por mês. Provavelmente você vai ter crédito para vender. É verdade. Provavelmente você vai ter crédito para vender. Assim, eu não entendo direito dessa produção do gás em si, mas assim, é quase certeza que você vai ter crédito, né? Para vender daí, né? Ao invés de jogar no esgoto, né? Professor Heraldo, primeiramente parabéns pela palestra. Aí não estou te ouvindo direito. Me ouve agora? Mais ou menos. Tá baixo? Acho que estou conseguindo mais ou menos. Pode falar. Primeiramente, parabéns pela palestra e obrigado por socializar o seu conhecimento, né? Muito novo para a nossa área. São duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre a parte legal. Você falou que esses projetos muitas vezes são por adesão, mas existem áreas próximas a áreas urbanas com muita concentração de pessoas que muitas vezes até o Ministério Público tem entrado para que essas áreas retomem a sua origem, né, florestal e tudo. Você vê, sua opinião, que isso no futuro possa passar a ser obrigatoriedade em algumas questões, como falta de água ou melhoria das condições do próprio ambiente, por exemplo, você fala de CO2, mas qualidade do ar, tá? E a segunda pergunta é sobre a capacitação de profissionais nessa área importante, que as universidades hoje talvez, né, eu sou professor universitário, desculpa, meu nome é Dalton, eu sou da Bahia, do CREA Bahia, e professor de uma universidade, e muitas vezes nós não temos profissionais ainda, né, com essa capacitação nas instituições de ensino. Se você pode fazer algum comentário sobre a capacitação e a obrigatoriedade, né, dessa atividade. Bom, eu não sei se a primeira pergunta é sobre em geral, o crédito de carbono é feito sobre algo que tem título, algo que está regularizado. Eles não fazem sobre uma propriedade que não existe, né? Então você tem que ter um domínio, né? Mesmo que seja comunitário, mas tem que ter um domínio. Terras indígenas, fazendas, né? Um hospital, como ele estava falando, tem que ser alguma coisa factível, que seja regular. Porque vai ser assinado um contrato, né? Entre o vendedor do serviço e o pagador do serviço. Então são feitos contratos em cartórios. E às vezes de 20 anos, às vezes de 15, 20, 30 anos até, sabe? Então tem que ter documentação toda regular, tá? Senão não vai adiante. Mas você acha que isso pode ser feito por imposição do órgão, de um órgão fiscalizador ou tem que ser realmente por adesão do produtor? Eu não entendi direito a sua pergunta por causa do barulho. A pergunta é se os produtores rurais fazem por adesão, por quererem, ou poderia ser sua opinião, se no futuro se poderia vir por uma imposição de um órgão fiscalizador? Eu acho que é mais voluntário, né? O mercado é voluntário, então tanto quem está prestando o serviço como quem está comprando o serviço é de um mercado voluntário. Pelo menos até agora é voluntário, são por adesão, não é mandatório, não é obrigatório, né? Bom, e com relação às universidades, sim, eu acho que a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? E acho que incluir isso como, sei lá, disciplinas, mini-curso, alguma coisa assim, porque senão a água passa e a barranca fica lá parada, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que correr e tentar formar alunos, que daqui a pouco são profissionais que vão atuar nessa área, né? Eu acho que é uma preocupação sim válida e muito legal que você tem. A gente está tentando, mas tem um aprendizado nosso e de todo mundo, mas acho que tem que entrar, né? É assim que a gente... os desafios, quando os desafios são grandes, é melhor para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre na frente, senão a gente fica para trás, né? Boa tarde, professor. Meu nome é Fernanda, eu sou engenheira florestal, represento o CREA do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber qual o panorama, se o senhor tiver essa visão a nível Brasil, de formação de cooperativas que coloquem à disposição no mercado esse carbono, um selo verde. Como que o senhor vê isso? Tem alguma novidade a nível de Brasil, já formada alguma cooperativa? Então, vai depender muito da cooperativa, né? Mas em geral, cooperativa é um atrativo legal, você entendeu? Especialmente para quem está com... Então, provavelmente você vai vender um carbono, um pouco mais valorizado por ser uma cooperativa. Se for uma cooperativa de pequenos produtores, então, você entendeu? De produtores mais carentes, então aí o valor agregado do carbono aumenta muito, porque é atrativo para quem está comprando, né? É o que eu falei. Então, cooperativas tem alguns projetos lá no VEA, como eu falei, de indígenas e de comunidades.
que eu vi. Eu não vi especificamente cooperativas, mas assim, eu não olhei todos, tem muitos, né? Teria que olhar, mas você percebe que é uma coisa atrativa. Então é uma coisa que você tem que trabalhar bem. E trabalhar bem na proposta, né? Para deixar isso claro. Olha, que eu estou ganhando em comprar esse carbono dessa cooperativa, né? Que é uma comunidade, na verdade, agregada na cooperativa, né? Tá certo? Então eu acho que é uma ideia legal. Eu não entrei a fundo porque eu não vi detalhes, mas eu acho que é uma ideia legal, tá? Última pergunta. Alô, alô? Oi, estou ouvindo. Silvia. É a última pergunta. Ele estava elogiando vocês e você pela iniciativa e tal, né? Foi falado. Aí você estava sem o headphone. Oi, tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Geraldo Sischini, sou do Espírito Santo, sou engenheiro. Eu ouvi a sua exposição, o que me chamou a atenção é que projetos a gente percebe em qualquer lugar do Brasil, né? Você tem bastante, como foi dito aqui. Eu vejo assim, como difícil e preocupante, como você colocou numa transparência, é você demonstrar que o projeto é real, como você colocou ali, quantificável e verificável. Nem sempre quem tem uma ideia, um projeto, ele tem competência ou conhecimento para desenvolver esse projeto, precisa de consultoria. Isso tem custo. Outra coisa é quando se faz a pergunta, quem faz a verificação? Aí você colocou algumas empresas, como a Verra e eu anotei duas, a Nori, mas tem uma terceira, que termina com Standard, né? Essas empresas não fazem isso de graça, com certeza, né? Tá certo? E são internacionais, né? E depois tem um terceiro passo, que é quem vender, que no meu entendimento, que são empresas que têm débito ambiental normalmente, né? Entendeu? Então, aí a pergunta é, existe algum site, algum local que você possa verificar como, digamos assim, passar por essas etapas e chegar no final? Porque essa é uma dificuldade, pelo que eu entendi na sua exposição. Acho que é excelente pergunta, né? É uma coisa que eu questiono muito sempre isso. Por exemplo, eu trabalhei em projetos do Banco Mundial, e a gente via que às vezes o custo de consultorias e agregados dos projetos do Banco Mundial era tão alto que, bom, é lógico que os projetos do Banco Mundial são muito grandes, né? Então acaba que a consultoria é pequena, mas às vezes são valores altos relacionados a valores de consultorias, do meu ponto de vista, né? E isso eu via. A certificação florestal, às vezes ela é tão alta que inviabiliza até o lucro que a pessoa tem da certificação, né? Os valores da consultoria. Então, realmente isso é um problema. Tem tem um site do pessoal do Global Standard Verification lá, que eles incluem o preço da consultoria já no valor do carbono, e aí a partir daí colocam o valor do carbono. Vocês viram tanto que eles vão até $18, $17, né? Porque eles colocam, isso aqui é o que eu preciso para chegar atender as condições do projeto, e isso aqui é para a comunidade. E eu diria que aí realmente eles estão sendo bem generosos no valor lá, porque a comunidade com certeza vai receber bastante comparado com a consultoria, né? Mas se você considerar o valor de $5, né, a tonelada, aí realmente você precisa de projetos com volume maior para compensar, né? No Brasil tem algumas empresas que já estão fazendo, né? Acho que se tem alguém do Paraná aqui, eu não sei, mas lá em Curitiba acho que tem algumas empresas que já estão fazendo, que já aparecem nos sites aí. Eu não tenho como avaliar, e também não é o meu objetivo aqui avaliar a capacidade, essas coisas, nada. Só sei que existem já no Brasil por isso que eu imagino que você teria uma curva, igual aquela curva do quem faz do custo e do lucro, né? Tem aquela curva do custo e do lucro. Aí acaba que você deveria ter, então, de repente, uma curva do volume, o volume do custo da consultoria, a partir de qual volume que você poderia, se, digamos assim, se interessar, verificar que vale a pena, né? Tá entendendo? Algo nesse sentido. Então, a certificação do Verra acaba tendo custo, né? Porque tem que vir alguém aqui. Eles já têm representantes aqui no Brasil também que pode fazer isso, né? Então já está diminuindo o custo à medida que o mercado está ficando mais popular, né? Eu acho que uma coisa que nós poderíamos entrar das universidades é entrar nesse accreditation, nessa acreditação.
porque as universidades são instituições de fé pública, e elas poderiam entrar para fazer essa validação. Ó, eu fui lá, verifiquei, e um custo muito mais baixo do que empresas internacionais, né? E chega a falar, olha, eu fui lá, verifiquei, o carbono existe, a quantidade é ok, e está pronto para ser vendido, e arrumar um portal de transparência também, porque não existe exclusividade nesse mercado ainda, e eu acho que a gente, enquanto universidade pública, poderia ser, e pode ser também empresa privada, né, que queira fazer isso aí, poderia ser, desde que ela consiga mostrar essa acreditação, ser uma instituição de credibilidade. Né? A última pergunta que eu faria, só para... Eu peço desculpa, é o seguinte, você... Pela transparência que você colocou, eu diria o seguinte, existe no ciclo da temperatura da Terra, tem uma faixa de 38 até 1950, que você tem um acréscimo. E depois nós tivemos, a partir de 78, uma crescente, uma subida. 78, né? Correto? Então, o gráfico que você colocou logo no início, porque eu vejo que a sua apresentação tem uma parte que a gente chama assim de conhecimento geral, que é a parte, né? Tem aquela do assunto propriamente dito. Mas tem um gráfico que você mostra lá, em que você tem assim, a queima da vegetação, aí você coloca uma linha vertical, e a queima da vegetação continua num patamar. Aí você tem a condição das indústrias crescente, dando a entender que o problema da temperatura não seria da queima em si, da contribuição da industrial. Do gráfico que você colocou. Pessoal, entendeu? Dado que o horário está avançando e está entrando a música, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, do Matricard, e vocês tendo mais dúvidas, está o e-mail dele, o nosso Contec, e o que eu quero mostrar, o que a gente queria mostrar, era o potencial de mercado de trabalho, para abrir uma certificadora, para dar uma assistência técnica adequada a melhorias de processos que levam a uma venda do mercado de carbono. Quero aqui agradecer muito a presença de vocês, o interesse de vocês, e agradecer ao professor Heraldo Matricard, que nos brindou com uma palestra muito rica nesse momento na Ilha do Contec. Muito obrigada. Parabéns para vocês. Ela é minha amiga, é suspeita, né?